Fala, Knick Fans! Beleza? Sou Victor Hatpa do canal Knick Fans Brasil, galera. Hoje, programa super especial, live internacional no canal Knick Fans Brasil, galera. E hoje, para receber nada mais, nada menos do que Natalie Danielle dos Estados Unidos. United States of America, aqui no canal Knick Fans Brasil, junto com ele, Bruno Gonçalves, para ser o nosso tradutor, translator, nessa live muito especial com nossa querida Natalie Danielle. Welcome, Natalie. Olha, nice a pleasure. Welcome. Thank you. Hola, Brazil, Knicks Fans Brazil. It's such an honor to be here. Victor and his channel and the Instagram is so inspirational. I mean, I go on maybe a million times a day if I'm bored at work or I just need something to smile at. I always go on Knicks Fans Brazil Instagram or I'll have a conversation with Victor. Hey, what did you think of last night's game? Or what did you think of what just happened, this and that? And, we always have great conversations. This is someone I think is very close to me, very great person to talk anything Knicks with. So I'm so happy to be here. It's such an honor. Thank you so much. And, I love you guys. Brazilian people, I love you guys. Knicks Fans Brazil, I love you guys. Olha, Natalie, daí se traduz para ela, tá, Bruninho? Bruno, tá mutado. O Vitor, seria bom traduzir o que ela falou primeiro, né? Ok. Explica para ela, você vai traduzir para o pessoal. Tá. Ela falou, né, que é um prazer, né, estar aqui, falar para os fãs brasileiros, por exemplo, né, que ela tem muitas conversas com você a respeito do Knicks, né, conversas sobre os jogos, enfim, como que as coisas andaram e tal, né, que para ela é um prazer muito grande falar para os fãs brasileiros, né, do Knicks e tal. Tá aqui, ter essa oportunidade é algo muito legal e que ela ama todo mundo e é um prazer estar aqui, né? Natalie. Prazer é todo nosso, Natalie. Prazer é todo nosso. Nice a pleasure, né? Has you in this channel. Olha, look, first question, Natalie. Bruno, translate for you, ok? Yeah. Então, né? Natalie, como começou, né, o sentimento da Natalie com relação ao New York Knicks? Como que começou? Quando você começou a torcer, né, pro New York Knicks? Como que começou toda essa paixão pelo New York Knicks? Natalie, first of all, it's a pleasure meet you here in the channel. And Victor wants to know how began your history with the Knicks. How was your first time, your first memories about the Knicks? What do you have to say about this? What you remember in the Knicks history? Cross you with your history. So all these things. Okay. So I didn't start off as a Knicks fan. I actually never liked basketball. In high school, I was always put on basketball to play in gym class. And I said, I can't shoot. I can't dribble. How do people play this? I got hit in the face with a ball. I couldn't run. And I said, this is a miserable sport. As time went on, I just saw a lot of people in New York City wearing Knicks gear. You hear about like Patrick Ewing, hear about Carmelo, everything Carmelo, things like that. I've never been to a game when I was younger. I know it was considered a luxury back then to go to these games. And growing up, I was always studying. I was active. I did ballet, did dance. More so in college, I watched my first finals game. I believe it was the Warriors with. I'm sorry, I don't remember. This was wow, like 2017 actually.
The Warriors won, and I'm like, I'm a Warriors fan. I love the Warriors. But then in 2019, I went to my first Knicks game. I was dragged. I said, I don't like them. I don't know why I'm here. I like the Warriors. I want to see the Warriors. And, you know, the Knicks won. It was, I believe it was a game with Zion, or it might be 2020. I'm so sorry. I'm so bad with the year. Don't worry. It was, so, okay, so yeah, that's when Zion was drafted. I believe 2019. So I came there to see Zion. It was versus the Knicks. So overall, the Knicks won, and I'm just like, wow, they're really good, actually. And then I just went to another game during the pandemic, and it pretty much, my love for them started during the pandemic. I'm a COVID nurse. We saw thousands of patients a day. We saw horrors. We called ambulances. I had to catch patients. It was so much, and as the months went on, the NBA, Madison Square Garden, they started allowing people in. And I was saving up money, and I said, I'm not going out. I'm not going out to eat. I'm not, you know, I have a little bit of money I can spend on myself. So I bought my first ticket. I think it was Bulls versus the Knicks. Section 100. I paid like $500 for that ticket. But it was the closest thing to the court. Everyone else was higher up. It was social distancing. And that's, you know, that's when I started like waving down there to them. They would notice me, and I loved it. I don't know. I love the experience. And I'm like, and, nice. Sorry, guys. I know it's a lot of information. I can talk for days. The pandemic really brought me closer to the Knicks. They're a great team, and I'm so happy that, you know, it's me getting away from reality. When you see people getting sick, people you're taking care of, when you go home, you just want to think about something else, or you just want to go somewhere else, you know, just to get away from reality. And my like fantasy reality was going to a Knicks game. Oh, né? O Vitor, ela disse, né, que ela nem sempre, né, foi torcedora do Knicks, assim, né, ou teve uma história de infância com os Knicks, né. Ela disse que quando ela estudava no colégio, por exemplo, ela não tinha nenhuma habilidade esportiva, né, e tal. Ela olhava para os esportes, né, e tentava achar uma solução, né, para jogar, enfim, né, ela olhava todos aqueles esportes e tal, e ela pensava assim, que teria que fazer alguma coisa, enfim. E depois disso, né, quando ela até chegou, né, a assistir um jogo do Knicks contra os Warriors, né, em que os Warriors ganharam e tal, e ela não era muito de acompanhar basquete, enfim, essas coisas assim, e ela falou, eu vou torcer pro Warriors e tal, né, naquela onda de torcer pro time que tá ganhando, enfim, né, e passou bastante tempo nisso, né, quando eu estava na faculdade e tal, né, acompanhando, e ela viu naquele período do draft do Zion também, né, que o Zion poderia vir para o Knicks e tal, ela começou a acompanhar de perto, e esse período da pandemia, né, do distanciamento social e tal, né, ela se formou em enfermagem e tal, e ela trabalhou muito próximo às pessoas, enfim, né, então ela viu a comunidade de perto e tal, né, ela começou a entender o que é esse processo, né, de amor, de comunidade, enfim, né, e ela se aproximou do Knicks, né, por uma questão da região, enfim, de tudo aquilo, e começou a ficar mais próxima dos torcedores, atender pessoas, né, que são torcedores do Knicks, e ela teve a oportunidade de ir no ginásio pela primeira vez com um amor maior pelo Knicks, né, e desde então ela vem carregando isso, né, que foi um processo de mudança para ela durante todo esse período, né, de pandemia, essas coisas que aconteceram, né, e que
isso tudo fez ela se aproximar do Knicks e descobrir um amor que ela não sabia que tinha. Natalie, entendeu? I super understand you. Almost Chicago Bulls. Quase. Good Quase. Team. Eu comecei a torcer, Bruno, comenta com ela, ó. Comecei a torcer para o New York Knicks em 1992. Época que o Chicago Bulls de Michael Jordan, todo mundo, everybody, likes Chicago Bulls. Né? Yes. Quase fui Chicago Bulls. Quase, a most Bulls. Né? Comecei a gostar de NBA em 1990, mas comecei a torcer para o Knicks em 1992. Enfim, eu entendo o Warriors. I understand. Né? Porque eu quase fui torcedor do Bulls também, pessoal. Então, virei New York Knicks em 92, né? Mas entendo isso super, Natalie. Yeah, he said he almost was a Chicago fan because everybody in his time, because he's a fan of basketball since 92, and he growing up watching the teams playing 90s, and he watched a lot games with Jordan scoring insane games, and was special. But because something different, he started a cheer for the Knicks because he played a video game, and in this video game he played very well with the Knicks, and so he started his passion with in the video game. Yeah, so funny. Yeah, he started to be a Knicks fan because of video game, but Go New York, go New York. Yeah. Exactly. Bruno, quero que você pergunte aí para a Natalie, então. Ela acabou com a primeira pergunta, né? Acabou comentando um pouco sobre ela. Mas eu queria, de repente, que se ela pudesse, para se apresentar, né? Para o pessoal, que até errei aqui. Hoje o Vitão tá bem, pessoal. Pelo amor de Deus, hein? Tá louco? Primeiro errei o fuso horário, né? Para a Natalie. Mas tudo bem. Queria que ela se apresentasse, né? Para saber um pouquinho mais sobre a Natalie, né? Porque assim, eu lembro que eu conversei com a Natalie, ela não... you don't born in United States, né, Natalie? Não. Viu? Então, ou seja, queria que você perguntasse então para a Natalie, Bruno, para ela falar um pouquinho sobre ela, apresentar ela aqui para o canal Knick Fans Brasil, né? Falar tipo as origens, etc. Da Natalie aqui, para essa super live no canal Knick Fans Brasil. Yeah, Natalie, he asked to you introduce yourself for all Knick Fans Brazil, know about your history. It's not just because we asked to you say about your history with the Knicks, but he asked to you introduce yourself, say about you, everything you can say to us. Okay. My name is Natalia. I'm 28 years old, and I came to the United States as a legal refugee from Ukraine. Back then, a lot of people were fleeing Russia, Ukraine because of communism. I come from a Jewish generation. My grandma was a Holocaust survivor. My aunts and uncles, I lost a lot of family members in the Holocaust. My family was targeted because we were Jewish. So we had to leave Ukraine because it was a safety issue. So, America took us in with open arms, and, I'm really proud to be an American. I am a registered nurse, and my passion is helping people. I hope to be either a doctor or a nurse practitioner one day. And, I love saving people, saving lives, educating people, teaching people, and whatever I can do to help, I love to help anyone, anywhere. So. Oh, this is nice. Victor, ela falou que ela, na verdade, não nasceu nos Estados Unidos, como você tinha falado, né? E tal, ela nasceu na Ucrânia, né?
Ela disse que ela é uma refugiada legal, né? Ela recebeu a cidadania americana, né, e tudo, e recebeu também a possibilidade de vir para os Estados Unidos, né, por causa da história da família dela, né, seriam ucranianos, né, e o período em que eles viveram, né, foi um período muito complicado da história, né, na antiga União Soviética, né, que viveu sob o regime do comunismo e tal. Ela é de uma família judia, né, e tal, então a família dela sofreu bastante no processo do Holocausto, então eles tinham que ficar se mudando constantemente e tal, e que os Estados Unidos, né, receberam eles de braços abertos, né, deram asilo para eles, para que eles pudessem mudar, e que acaba que um pouco que o trabalho que ela faz é em função a isso, né? Ela gosta de ajudar as pessoas, né? Ela é enfermeira hoje e ela pretende ser médica no futuro, né? Para continuar esse processo de salvar vidas, porque é algo que ela entende que meio que aconteceu com ela e com a família dela, né? E tal, então meio que tornar algo que é ruim algo bom, né? Natalie's amazing. Thank you. Natalie, I born in Curitiba, Brazil. I live in São Paulo, but I was born in Curitiba. Curitiba has so many descendants of Russia, Ucrânia, né? Entre vários países, Polônia, vários países assim. Então é legal, assim, porque My City, né? My City, Curitiba, has, como é que fala praça, Bruno? Traduz para ela aqui, Curitiba, tem até uma praça que se chama Praça da Ucrânia. Oh yeah, he said have a square there in Curitiba. The name is Curitiba Square. So it's I'm sorry, Ukraine Square. Oh. He said yes. He said have a the place where he's born have a tradition and was founded by Europeans. A lot of, for example, German people, Ukraine, Russian people. So have a lot of people there lived in the past, have ancient in the past in European. So was a European people, and it's nice. He said it was have this history in his life. It looks like your history. Your history is amazing, and for us, it's good to know about that. Yeah. Uma curiosidade, Bruno. Comenta com a Natalie que o Runa Hatz, que estava na live do Madison Square Garden, também é judeu. Também que estava na live, ele também tinha comentado isso. Os dois integrantes da live eram judeus no dia de Natal, e eu não sabia que também que a Natalie, né, também era judia, no caso. He said it's a fun story. I don't know if you remember in the day in the live, you and Runa is Jewish too, so it's something special. He said it's something. He said it's something forever. Yeah. For example, in Christmas, Knicks against Atlanta. Né? Yeah, a lot Feliz Natal, Merry Christmas para eles. Lá os dois são judeus. Yeah. But yeah, I don't know. Yeah, he said he said Merry Christmas to you, but he don't know. But it's okay, I think. He don't have any problem with that. Yeah. I celebrated. I'm Americanized. I grew up here. I've been here 27 years. So Merry Christmas, Happy New Year. I have a tree. I celebrate it. I love Christmas. So, nice. Yeah. It's all good. Yeah. Ela falou, Vitor, que ela mora, tipo, ela tá há 27 anos nos Estados Unidos, né? Ela tem 28 e que ela tá há 27 anos nos Estados Unidos. E que ela deseja Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, ela tem uma árvore de Natal em casa. E ela legal, não tem problema.
Natalie, other question for you. Uma coisa que a gente achou curioso aqui no canal, eu especialmente, quando eu comecei a falar com você, achei muito legal o fato que, assim, os jogos do New York Knicks, no Madison Square Garden, né? Poxa, você vê os jogos, vários deles, muito próximos, né, dos jogadores. E eu acho isso muito legal. So cool, muito legal. E eu queria saber de você, o que você pode contar para a gente dessas experiências que você teve no Garden, né? Para nós, contar algumas dessas experiências, assim, porque, cara, achei muito legal mesmo. Os vídeos, os stories, né? Seus no Madison Square Garden. Então, eu queria que você, de repente, pudesse contar algumas histórias. Qual de repente, foi o jogo que você mais gostou de ter ido? Sabe? Entendeu, né, Bruno? De repente, fazer uma pergunta Sim. do tipo, né? He said he followed your social media, Instagram. He said see you so close in the games, for example, see the players so close is something really special for us because we don't have this opportunity and see you there. Feel the environment of the garden, for example, is a unique experience for us. And he asked, he wants to know, what do you feel when you see? What is the feeling you watching the game so close? See the players near of you, for example. What is this feeling? And was the special game you watch it and said, "Oh man, this is so good. I love this team," or something like that? So I love the garden. The garden, I can't even describe the experience. It's like you're a kid, you're walking into Candyland. The garden, it's an amazing place. Knicks game is definitely a luxury. You feel adrenaline. You feel pumped. You feel like you're on the court. Like, let's go. I'm taking on the Bulls. I'm taking on the team I'm playing. You feel like you're a part of the action. Everyone around you is jumping. Everyone around you is screaming, let's go, let's go. It's just adrenaline all around. It's fun. It's entertaining. It's like the biggest party you'll ever go to, and you just don't stop having fun. I can't even describe it. It's the best experience ever. You know, once you're in the garden, you forget all your worries. You're there for 2.5 hours. It's a magical place. Oh, so nice. Ela disse, né, Vitor, que o Garden é algo que é uma experiência única, né, que todo mundo deveria ter a oportunidade de ver pessoalmente e tal, né, porque o Garden pulsa ali, né, ela tem essa sensação de estar tão próximo dos jogadores, muitas vezes ela se sente parte daquele jogo, né, ela sente como se ela estivesse em quadra ali, ajudando o Knicks de alguma forma, né, ela sente, muitas vezes sente a partida, né, sente o que a equipe precisa, né, ela diz por isso que os jogos do Knicks são tão emocionais, né, são tão à flor da pele, né, porque todo mundo tá apaixonado ali, tá todo mundo querendo ver o Knicks ganhar, né, e todo mundo, se tivesse a oportunidade, que queria entrar em quadro ali para poder ajudar de alguma forma, né, e que a única forma que eles conseguem é torcendo, né, mandando boas energias para o Knicks, e que isso por si só é sensacional, né? Então toda vez que o Knicks pulsa, né, eles pulsam também, entendeu? Então ela falou que é uma sinergia muito grande entre torcida e jogadores, né, torcida e ginásio, e que isso colabora muito para as imagens que a gente viu, né? Com certeza. Queria só fazer uma outra pergunta em cima dessa, Bruno. Tá. Enfatizar. Perguntar para ela, para a Natalie, se ela tem alguma situação, algo que aconteceu, alguma história dentro do Garden que ela possa dividir com a gente, que ela achou muito legal, alguma coisa que aconteceu, né? Que ela pode só, de repente, contar para nós. Ah, tá.
he said, if you remember something so special in the garden you saw, for example, said, oh, or something so different, said, oh, I never seen this before. Okay. I was finishing my bachelor's degree. I was on the way home from very far away in Manhattan. It was about a 2-hour commute. It's preseason. I was wearing my Knicks hat and wearing my scrubs. And I thought, let me just check tickets. You know, I'm almost by Madison Square Garden. I was lucky to score about an $80 ticket, VIP, right behind courtside, to preseason Pistons versus the Knicks. So I jumped on that opportunity, $80 USD, foods included, drinks included. You can walk on the court, watch them play. Something I won't forget was I'm standing by the glass door where they run out, and the security turns around, and I see Evan Fournier walking by, and no one's next to me, and I scream, Evan, come here! And he turns around and he comes to me, and I'm like, congratulations for making it on New York! You're great, you're awesome, welcome! And he smiled at me and said, thank you so much. And that's something I won't forget, because this is my favorite player, not because he spoke to me, because Evan is such a great asset with his 3-pointers and him against the Celtics, his career high. Definitely want to see him succeed, but that's something I won't forget. To me, that's very, very sweet, you know, that I actually got to speak to a New York Knick, and such as Evan Fournier, and he's such a sweetheart. He's so nice. Oh, it's good to know about Fournier, because we know just a little things about him. So he's quiet. He's very quiet. Yeah. Yeah, exactly. He's a very quiet, but yeah, I think he's a great person too. So I think it's really good thing. Vitor, ela disse, né, que ela tem uma história bem interessante com os Knicks, né, e tal, que ela tava se graduando, né, no curso dela lá e tal, e que aí ela teve a oportunidade. As mentes maldosas. A Krishna. Ó, depois você explica para eles, ô Vitor, depois você explica para eles que foi uma exigência sua. Mas ela disse, né, que aí ela praticamente ganha, ela tava com perto de uns garotos, crianças e tal, e que ela viu, né, ela recebeu, na verdade, um ingresso lá, que acho que era tipo praticamente de graça, $8, uma coisa assim, tinha bebidas inclusas e era próximo da quadra. Então, assim, ela praticamente ganhou o ingresso, né, e ela falou, eu tenho que ir para ver, enfim, né, eu vou lá e tal, e ela disse que tava lá e tal, e aí tem aquela parte onde os jogadores estão passando e tal, né, que é a porta de vidro lá e tal, e que ela estava posicionada lá, e que os seguranças se viraram, né, por algum motivo, que ela não se recorda muito bem, e que quando os seguranças viraram, ela tava muito próxima ali onde os jogadores estavam passando, e ela viu o Fournier. Ah, que legal. E aí ela gritou, né, Fournier, vem aqui e tal. Aí ele virou, né? Ela não imaginou que ele ia virar e tal. Ele virou, foi para próximo dela lá e tal. Aí ela disse que era um prazer conversar com ele, ficar frente a frente com ele. O prazer era dele. Aí... Pleasure of Fournier, not you. Pleasure for Fournier. Aí, né, Vitor? I hope he's watching. I made sure to tag him in my post. Yeah. Will be good. Aí ela disse, né, Vitor, que ele chegou e ela disse pra ele que era um prazer e tal. E ela disse que, por exemplo, que ele é um jogador que ela gosta muito, né? Não era só pra questão de ser
alguém que ela queria ver no Knicks pelo chute de 3, esse tipo de coisa, mas que é um jogador muito... É uma pessoa muito boa e tal, é um cara muito bacana. E aí eu até comentei com ela, né, que é bom saber disso sobre o Fournier, porque a gente quase não vê muita coisa dele aqui, né? E ela disse, porque ele é muito quieto, muito calado. Eu falei, sim, ele é muito calado e tal. E aí diz ela que ele se virou e tal, né? Que ela disse que sempre vai se lembrar disso, né? Porque ter uma conversa assim, porque ele cumprimentou ela disse isso para ele agradeceu e tal, e disse que ele foi de uma atitude tão cortês com ela, né? Que é algo que ela realmente não vai esquecer. Ainda mais, né? Pelo jogador que o Fournier é e pela pessoa que ele é também. Ah, so cool, so cool. I love this story. I love this story. Avisa a Natalie que agora a gente vai começar a colocar a participação do pessoal que está assistindo a live, né? Colocar os comentários, né? Você traduzir para ela os comentários, as perguntas, principalmente as perguntas, né? Tá. He said already right now we'll start the chat with the fans. They will send some questions to you, and I hope you enjoy. Yeah, let's go, guys. Boa, it's good, I like it. Ó, vamos começar a ler os comentários e partimos para as perguntas. Pode ser, Bruninho? Beleza. Olha aí, ó. Missão é tua hoje. Eu vou trocando os recados e vai traduzindo para ela aí, ó. Tá. Essa aqui he said, aqui, ó, México é um hello, México Mil Grau for you. Celtics Mil Grau. Mesma coisa, né? Como é que fala? Same, yeah. The same. The same. Aqui, ó. My friend Luna. Saludos for you, né? Thank you, Luna. Hello. Yeah, it's good to say to you, Natalie. We have a connection with the people around the world. So have people from Argentina, Puerto Rico, Spain, and a lot of countries. I see Mexico. It's such a pleasure to just even see the comments. Thank you guys so much. I know everyone has a busy day. We all go about our lives. We all have, it's different times in different countries. Differently, the time is different. It's 8:34 p.m. and I just came from work, and I'm not going to bed anytime soon. But thank you guys so much. It means so much. I love meeting fans from all over the world. I love hearing their stories of how they got into the Knicks. So it's such a pleasure that you guys are here. And if you have any questions, vai ter. Vamos passar, né, Bruninho? Ela disse, né, Vitor, que é muito legal isso, né? Ela disse assim que só a questão das pessoas pararem para ver a live de diferentes lugares do mundo, né? Ela citou, por exemplo, porque eu falei para ela que essa live também depois ia passar para as conexões que o Knicks tem, né, em outros países e tal. Ela disse que as pessoas parem um pouco para poder escutar e ver a história dela também é algo muito bom para ela, né? E que ela espera, tipo assim, ver as questões e tal e poder conseguir responder todas. Opa! Vamos colocar rapidinho os recados mais simples, assim, que eu digo que não é pergunta, né? Colocar aqui, ó. Rodrigo Pinheiro aí, ó, saludos for you. Christopher Souza. Fala, Knick Fans! O Talk Knick Fans. Aqui, ó. Chicão. Bar do Bill. Aqui também. Tem pergunta do Chicão, inclusive, ó. Ele tá querendo dizer que o Bulls it's bigger from the Knicks. It's crazy, man. It's crazy, man. Huh. Yeah. Chicão is a Bulls fan here. He's kind of a partner of the channel. He appeared a lot here. He cheers for another team, but he joking around about this. He said the Chicago is bigger than the Knicks, and we joke back with him, say no, the Knicks are just one. That is the best team in the world, the best fan base in the world. So let me tell you something. I'm so sorry. No, go ahead. Come to the Garden. No one in the States has a louder cheering crowd for New York Knicks
than Madison Square Garden, New York Knicks fans. Not Bulls, not Chicago, not Atlanta. MSG, you will lose your hearing during a Knicks game. Ela disse, né, Vitor, que não tem nos Estados Unidos e lugar nenhum a torcida que grita mais alto, que acompanha mais alto que o Knicks. Não tem Chicago Bulls, não tem ninguém. Diz que ela até convidou, né, falou para ele ir assistir um jogo do Knicks contra o Bulls no Garden, que ele vai ver a atmosfera, como é que é, né, e como é que a torcida manda boas energias pro time, esse tipo de coisa. Como é que é? Chicão trade Bulls for Knicks, né? Become a Knick Fan. Aqui, ó. Natalie, Carol is Home. It's a band, the band of the tribute video of channel Knick Fans Brasil. Do you remember? Yes. Peça para ela mandar um abraço aí pro Wilson Moura, Bruno. Yeah, he asked if you can say hello to Wilson Moura. He's the vocalist of the band Carol is Home, and the Carol is Home created the tribute video for the Knicks. So he wants to ask you if you can say hello to Wilson Moura. How would you spell that? I just don't want to pronounce it wrong. Oh, yeah. You can spell Wilson. it. Wilson. Igual a bola. Yeah. Hi, Wilson. Thank you so much for joining us. Hello from New York. Your video is very awesome. It's, beautiful pictures. Everything was really nice. Good job. Keep listening. Keep your dream alive. Keep going, and you're definitely inspiring so many people also with the videos and your music. Ela disse, né, Vitor, que ela mandou um olá pro Wilson, né? Falou que ela assistiu o vídeo, né? Muitas pessoas no vídeo e tal, né? Muitos fãs, por exemplo, do Knicks, né? Mostrando, né? O amor que tem pelo Knicks e tal, e que ela agradeceu ele, né? Pelo vídeo e tal. Também ela gostou muito do contexto geral do vídeo, né? De tudo que teve lá no vídeo lá e tal. Então, thanks, no geral, Natalie, thanks. Um olá para ele e parabenizá-lo. Vamos ler rapidinho aqui alguns para partir para as perguntas, né? Senão a gente só vai ler recado, ó. Eduardo Mezei aqui, Go Knicks Go! Good evening for you, Rodrigo Pinheiro. Ricardo Oliveira, I am here. Hello. Go Knicks Go! Go Knicks Go Como é que fala? É direto, né? Toda hora. Aqui o Valber Oliveira dizendo que a live aqui tá quente. Hot live. Burn. Deixa eu ver aqui mais se tem mais algum aqui ou se a gente já parte para as perguntas. Vamos ver aqui. Tem o Buenas. O Krishna. E como é que fala, Bruno? Apresentar o Krishna para ela? É o nosso... Krishna is a partner of the channel too. He support a lot. He help us a lot with. He's kind of analyst of the channel. He watched the games and give to us his opinion. So he's a wise guy. He followed the Knicks so close, so he help us a lot with the Knicks. Krishna, you're awesome. Keep doing what you're doing. You're a big part of Knicks Fans Brazil, and everything you do for the channel and everything you do for Instagram, it inspires people as well, fans all over the world. So you rock. Yeah, isso aí. I agree. Concordo. Bora começar as perguntas, então. Vamos selecionar a primeira aqui, ó. Bruno, traduz para ela aqui, eu falo pro pessoal. Chicão aqui, ó, tá perguntando para Natalie. Qual a expectativa da Natalie? Eu tava até conversando, I was talking, né, with you today about this, né, Natalie? Here we go. I have a lot of feelings about this. Traduz a pergunta para Natalie, Bruno.
Bruno, traduz a pergunta aí para Natalie. Será que ele está me ouvindo? Do you can hear me, Bruno? Tu tá me ouvindo, Bruno? Acho que o Bruno travou. There he is. Natalie, say about this. Reg, Kevin Knox. What are feelings about you, the situation? Okay, so we have the positives and the negatives. I know a lot of people may say Kevin Knox was not a strong player, not a good defender. 6'8". He's short. He's taller than Randall, and Randall plays much better defense. But I believed in Kevin. I saw him in pre-games. He works hard. He's focused. He was trying. He was, doing everything he could to get more minutes. I have a lot of respect for Kevin Knox. He's a great person, even though he didn't have much minutes, and a lot of people may think that he is not a strong player. On the positive side, we have a Duke player, Cam Reddish. He also didn't have a lot of minutes on the Hawks. But, hopefully him and RJ will reconnect and there'll be a power duo. We need this. We need more wins for the Knicks. We can't have more losses than wins. Like the Duke 3. Hopefully one day we acquire Zion. So we're hoping for that Duke 3. Let's reconnect the college team. Let's go them on fire and let's make it our best year and let's go to the finals. We need it. O Vitor, ela disse, né, que tem os dois lados, né, o lado negativo e o lado positivo, né, a respeito dessa troca, né. Ela disse que, por exemplo, o lado negativo, né, que as pessoas dizem às vezes que o Knox não é um bom jogador, né, um jogador forte para estar ali no Knicks, né. Ela disse que o Knox é um jogador que é até mais alto que o Randall, né, e tal, apesar do Randall ter mais atletismo, assim, defensor. E também ser um melhor defensor que o Knox, mas que o Knox é um cara que trabalha muito duro, né, e que ela acompanha, né, e é uma questão mais de oportunidades, né, mas que o Knox precisa ter os minutos dele na liga, precisa sim jogar e tal, porque é um jogador que trabalha muito forte e que treina muito em si, né, e que são outras questões que infelizmente ele não teve oportunidade no Knicks. E ela disse que o lado positivo, né, que trazer um jogador como o Ken Reddish, por exemplo, para jogar no Knicks, né, é um jogador que conhece o RJ Barrett, né, então é mais um elemento para criar todo um contexto, né, para preparar o terreno para o próprio RJ Barrett se sentir mais feliz ainda em Nova York, né, e tal. E tal, e reeditar a dupla, né, ela falou que esse duo agora dos dois, por exemplo, né, e tal, vai ser algo interessante para o Knicks poder converter mais vitórias do que derrotas, né, e tal, porque o Knicks já está com uma equipe boa, né, uma equipe que defende, uma equipe que tem boas peças de ataque e tal. E ela disse também que quem sabe isso tudo pode trazer o Zion para Nova York, né, para formar o Big Three, que até apareceu na questão aí, né? O Pedro. Isso, exatamente. E poder ter essa possibilidade de deles virem no futuro, né? Vocês jogarem juntos no Knicks. Como eu queria que o Pelicanos do Brasil, o Joanilson, tivesse nessa live para a gente poder falar nesse assunto. Zion no Nicão, Zion no Knicks, Pelicans. Let's go, Zion. He's not happy with the Pelicans. We have a home for you here in New York. We're just waiting for you with big open arms. Yeah. He said this because he have a friend. He appear a lot in the channel. He is a Pelicans fan, so he joking a lot with this situation, Zion the Knicks, and his friends say no, in the future, not right now, and they joking around about this. So it's a funny thing. And when you mentioned this, he said is something to him joke with his friend too. Natalie, Zion, McDonald's, Burger King. Né? Passa a pergunta para ela
Bruninho. Yeah. O Knicks conserta o Zion? Yeah, he asked he kind of joke with the situation if the Knicks have the power to fix Zion's situation, for example, because he joked and he fights a lot against this situation, lose weight. So he asked to you if you see the Knicks fix Zion. So like I said, Zion comes to New York. We'll welcome him with open arms. Madison Square Garden. We have everything, McDonald's, everything, lots of opportunities for really good fast food. I think he's just big boned. I don't think he eats bad. I think it's his metabolism. Maybe he's not, I know he's not happy with the Pelicans. Maybe it's stress also. Not a positive team communication is getting to him, his lifestyle. I believe that if he comes to the Knicks, we can change him. He'll have a great environment, lots of positivity, energy. Thibodeau, I've seen him in person. He gives a lot of energy, positive energy. He's really great with the team. I think, Zion will definitely, his mood will change, different energy, and we'll definitely change him. New York will change him 100%. He'll love it here. I believe too. Possible. Ela disse, né, Vitor, que as situações que o Zion tem no Pelicans, né, são diferentes, porque o Zion, como eu já tinha dito antes, né, que o Zion não está feliz no Pelicans, né, e que isso influencia na forma como o Zion se cuida, né, durante as partidas e fora dela, né, e tal. Essa questão também de não estar feliz, por exemplo, e não jogar muitas vezes no time, ou da forma como ele acha que deveria jogar, em todo esse contexto, né, faz com que o jogador se alimente mal, não procure, né, ter como eu falo, sinta bem, né, treinando, disputando com os colegas de time, né, e Sim. Todas essas questões que fazem um atleta ser um atleta de ponta, esses condicionantes. Então ela disse que o Knicks pode sim, né, com o Bert, com o Ken Red, criando um ambiente perfeito, né, consertar essa situação do Zion, e que ele pode ser muito feliz em Nova York, né. Então é o que ela realmente acredita, e que ela acredita, inclusive, que o Zion vir para o Knicks, treinar e ter todas essas questões, ele vai estar voando, né, nos Knicks. I agree. Concordo. I agree with you, Natalie. I agree. Zion no Knicks. Zion em Knicks. Big three. Big three. Big three. Natalie, ó aqui, ó. Como é que fala aqui, ó? Everybody knows, man. Everybody knows. Everybody knows. She knows. Thank you so much. I really appreciate the positivity. Thank you guys. It means a lot. Ela falou que adorou, né? Que ela adora essa vibe boa, né? Essas boas energias que a torcida do Knicks manda para ela, e que ela adora. Com certeza. Tem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Depois eu quero das perguntas, quero eu também, né, fazer a minha aqui. Cara, tem muita gente aqui fazendo pergunta. Meu Deus do céu. Tô tendo que procurar aqui. Vamos ver uma aqui, ó. Achei uma aqui legal, aqui, ó. Tem duas aqui. Tem essa do Rodrigo, mas eu acho que eu vou perguntar essa daqui. Perguntar essa daqui, que eu acho que é mais rápida aqui, ó. Hugo da Costa. So, about WNBA. Né? Do you watch or follow the WNBA and do... Oh! Yeah. Sabrina Ionescu, Lady Liberties, guys. Yeah. Show me again, please. Gotta love the WNBA. I actually met Sabrina Ionescu in New York City. And cool. That's cool. Pede para ela mostrar de volta. Ela disse que conheceu a Sabrina Ionescu, até a oportunidade de conhecer ela em Nova York, né? E é muito bacana, falou que é muito legal. Great. I like New York Liberty too.
I like my team in WNBA. Yes, they're great. Great athletes, great women. I think there should be more attention, more love for the WNBA. These women, they work really hard. They're very talented. I know they're not that tall. Sabrina's about 5'11". I'm 5'8", and I look at her and like she's like my height. These ladies, they're talented. They're amazing athletes. And guys, watch a WNBA game. Give them props. Ela disse, né? I love. Ela disse, Vitor, que as pessoas deveriam acompanhar mais a WNBA, né? Que são mulheres que são muito talentosas, né? E estão ali na liga ali, né? Muitas vezes é muito difícil para elas e elas conseguem ter muito talento, né? Ela conheceu, como ela repetiu, né? Que ela conheceu a Sabrina Ionescu e ela disse que ela olhou para, assim, ela tem praticamente a mesma altura, né? Diz que ela olhou assim, ela tem quase a mesma altura que eu, né? E tal, mas que ela, assim, que elas muitas vezes são tão talentosas, né? Que elas conseguem vencer as adversidades e tal, que todo mundo deveria acompanhar a WNBA, que tem muitas mulheres talentosas lá e que compensam as pessoas assistindo. I agree. New York Liberty. Yes. Fazer canal. I make a channel. New York Liberty Fans Brazil. Yeah, nice. It'll be interesting, of course. And maybe Sabrina can come by or some of her teammates. Ela falou que talvez a Sabrina venha, né? Até para participar do canal. Aqui, ó. Rodrigo Pinheiro. Ela já falou qual foi o jogador do Knicks que mais marcou a vida dela ou o jogador que ela mais admira? Tá. He asked because you told the history about Fournier, but have one player you say is your favorite player, for example, in the past or already in the present. You have this player. You said, "Oh, this guy is my favorite." All right, guys, don't be mad at me. Do you guys remember Alfred Payton? Oh, yeah. We remember. I felt a connection with him. I liked him. He's a ball hog, and Tom was always starting him. Last year, he was starting him. Other players could have had the opportunity to start, but I felt bad for Alfred. I know he was trying. Everyone out there just wants to put their name out there and say, "Hey, coach, look at me. I'm able to shoot a three-pointer. I can dunk. I can do this. Just give me a chance." And I feel like a lot of people were attacking him on Twitter, saying that he's not good. Why is he starting? Things like that can really get to players psychologically, and I'm upset he left. I think he was a decent player. I liked him personally before Evan came along. But he's happy on the Suns now. So best of luck to him, Alfred. I would say Evan and Kemba. I'm happy for them. Kemba, welcome home. Kemba's from the Bronx. His smile is beautiful, lights up the whole garden, and I'm glad Kemba's starting again, and hopefully he comes back stronger after his injury, and he can continue playing for us. Ela disse, né, Vitor, que pra gente não ficar bravo com ela, né, e nem desapontado, mas ela disse que o principal jogador, né, que ela, assim, o jogador favorito que ela tem, né, e tal, assim, até pela proximidade, diz ela que fora das quadras também, é uma pessoa, assim, excelente, né, um dos melhores que ela já viu e tal, né, ela falou que é o Alfred Payton, que ela teve... Mas I like you, Natalie, but Alfred Payton... Não, mas ela falou que ele, assim, as pessoas às vezes criticavam ele, né, pela questão do jogo, não achar e tal, que é difícil, por exemplo, porque ela via jogadores, por exemplo, que chutavam de 3, e olha, coach, olha, treinador, eu chuto de 3, né, e faziam jogadas para o treinador ver e tal, e dizer ela que o Alfred Payton, mesmo com todas as adversidades, né,
ele tentava fazer ali a equipe jogar melhor, mesmo uma cidade de Nova York não querendo que ele começasse as partidas, né? Ele teve a oportunidade de jogar na frente de muitas pessoas, o que irritou o público de Nova York, mas que ela via, tipo assim, que ele sofria muito com todas as circunstâncias, mas mesmo assim ele tentava jogar em prol do time, né, fazer o time jogar melhor e tal, mesmo em todas as adversidades, e ela disse que ele fora das quadras é uma pessoa sensacional mesmo, e que é um cara diferente mesmo fora de quadra, também, né, e tal, e como pessoa, tipo assim, como pessoa no contexto geral é sensacional. E ela falou que hoje no elenco do Knicks, né, ela falou, tinha falado, contado a história do Fournier, né, e tal, que para ela é também interessante, Aham. e o Kemba, né, ela falou Kemba, Kembinha. que o Kemba teve fora também, né, desses jogos, e que ela espera que ele volte mais forte ainda, né, em condições de começar e tal, né, ela disse que ele é tudo, ele é habilidoso, ele é o sorriso de Nova York, né, e tal, então diz que quando ele tá em quadro, ele alegra os companheiros, e é alguém fantástico, né, pro Knicks ter no elenco, e para ela seria esses jogadores, né. Kemba, I like it. Okay. But Peyton, no, 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 I no, no, know. no, no, no. Chicão, you like another sport like soccer, futebol, beisebol, hockey? Você gosta de algum outros esportes, Natalie? Well, I played professional tennis since I was 10 years old. I played for 2 colleges, my high school, and I was able to play in where the U.S. Open was held. I took both of my colleges to the championship finals, and we won the championship. I was also a cheerleader in college, so I follow tennis. Like Roger Federer, some famous people, Maria Sharapova. I was actually at the U.S. Open in the summer, and it was my first time there, and it was such an experience. I saw Djokovic play, and even though he lost the finals, it was a great experience. I love tennis, but I love the Knicks more. So, basketball. Ela disse, né, Vitor, que quando ela era criança, né, para adolescência, ela jogava tênis, né, e ela teve chance, tipo assim, recebeu bolsas e jogou tênis também pela universidade, né, e tal, e que ela teve algumas oportunidades, né, de jogar e tal, tênis nesse período, e que ela gosta muito de tênis, ela acompanhou alguns atletas, né, e ela teve a oportunidade agora de assistir o US Open, né, também e tal, e que ela gostou muito, mas ela gosta mais do Knicks. Me too. New York Knicks, I love you, New York Knicks, I love you. Knicks, aqui, ó. Natalie, vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se eu vou fazer a minha aqui. Vamos ver se tem a galera que tem alguma pergunta aqui legal para a gente poder passar para ela. Vamos dar aqui, ó. Aqui, ó. I'm sorry. Everybody hates Peyton here. I know, but come on, guys. Everyone wants to show off on the court and impress the crowd, the fans, the coach. If you were in the starting lineup, you would do anything possible to show off too, shoot, dunk, anything. Yeah. The situation here, Natalie, here in Brazil, we have a culture, we love joking around, we love, because we have some traditions in soccer, we complain a lot about the players. It's kind of different of the public in US. We have some cultures here in Brazil, we bring to the soccer. So it's complicated. For example, here we have a tradition to when the thing's not going well, we change the coach,
we change everything, so it's something we need to see with another eyes. Is because why it's so important to us follow the things in US and the see with the different eyes, for example. Eu tava, eu tava falando para ela, né, Vitor, que é porque a gente tem engraçado no Brasil, tava explicando para ela a respeito da questão do Elfrid Payton, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem a tendência, a gente até quando vem do futebol, né, por exemplo, troca de treinador constantemente, troca de jogador quando as coisas não vão dando certo e tal, e que exatamente, que é a cultura aqui no Brasil, e que é bom a gente assistir também, ver as coisas em Nova York para poder, e no basquete em geral, para a gente poder ver com um outro olhar, né, da cultura de lá, enfim, e ter essa junção, né, do torcer pro basquete no Brasil e torcer basquete pro Knicks, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas que todo mundo divide a mesma paixão, né? Com certeza. Bruno, vamos começar para a parte polêmica da live, cara. Olha aqui, ó. Sabia que alguma hora ia chegar o Randall nessa live. Tinha certeza que ia chegar alguma hora about Randall. I have a sure about this. Tinha certeza que ia chegar o Randall na live. Passa para ela, Bruninho. Traduz para ela. Natalie, você acredita que temos que trocar Randall? Ou você acredita que com ele podemos chegar ao tão sonhado título? Pergunta de Fernando Oliveira. Tá. Yeah, he wants to know what's your opinion about this. If you believe we need to trade Handel or if you agree with this, for example, we need to trade Randall, or for example, he is our best player, and what do you imagine if you imagine, for example, the Knicks won a title with him or something like that? So me, like any other person, we thought, I thought Randall was the problem, that he's hogging the ball, he's not passing it, he's just shooting it. But then that one game when Randall was out and we lost so bad, and then he came back and he was just on fire, I realized I don't think Randall is the problem. I do like Julius Randle. His defense is amazing. Every time I see him, he kind of like backs it up, back. But sometimes you can see he aggressively will push the player on the floor. And, when you see it in person, it's just like, come on, Julius, you didn't have to do that. And now, it's a foul. So I like his aggression, but I do think he has to communicate much better with the team. He needs to pass it. He's a great asset. We do need him on the team. But I just think there needs to be better chemistry with the Knicks and Randall, like primarily Randall, because I see, I can sense his energy. Like, I know he just wants to make a bucket, but he needs to be careful with the fouls, because that does go against us and the player gets the ball back. So the other team gets the ball back. So I just think he needs to improve with the chemistry. But, I think he should stay. We need to keep him. He's a great asset, for sure. Ela disse, né, Vitor, que no começo de tudo, ela era uma das pessoas que achava, né, que ela não gostava da forma como o Randall liderava a equipe, né, e que ele prendia muito a bola, enfim, e que ela realmente achava que, de certo ponto, que o Randall segurava os atletas para baixo e tal, né. Ela disse que quando o Knicks jogou sem o Randall, o Knicks perdeu tão feio, né, e ela viu as coisas acontecendo de uma certa forma, que ela entendeu que o Randall nesse processo, né, ele é importante, né, e tal, e que o Randall precisa, na verdade, tomar outras decisões, né, e entender a partida de outra forma. Randall, né? Randall Funko. Oh, man, he's so cute. E ela disse que
o Randall, ele é um jogador que tem que tomar cuidado muitas vezes, que ele quer tantas vezes fazer a pontuação e pontuar muitas vezes sobre os adversários, né, que ele esquece muitas vezes o principal, que é o contexto do jogo, né, de que é a equipe jogar bem e a equipe ganhar, né, então muitas vezes, quando ele também vê que as coisas não dão certo, ele quer tão desesperadamente fazer o ponto e ajudar a equipe, que ele acaba não entendendo o contexto que o Knicks está. Então é que o Randall, nesse processo, tem que entender qual que é o papel dele e como ele pode ajudar o Knicks a conseguir as vitórias, né? E ela diz que hoje ela vê o Randall como um jogador importante, né? Mas que tem que tomar certos cuidados em quadra. Concordo. Natalie, mas como que você vê Randall, os nova-iorquinos, né? People in New York City about Randall, né? Como que você vê, né, a população de Nova York em relação ao Julius Randle? Você que vai até os jogos, como que você vê as pessoas com relação ao Julius Randle em Nova York? Pergunta para ela aí, Bruninho. Yeah, he plus another question, and because about what you're saying, he said, for example, how you see the people in New York, for example, what they thinking about Julius Randle, what is the opinion on Julius Randle in specific in New York, for example? So I noticed that the past few games, I'm sorry. When you're watching the game, you can hear the crowds booing, and I understand that Randall, he told them to. Some words were said to the crowds, even though he apologized. The last few games that I went to, and Randall wasn't doing so good, you just sense the energy. It's disappointment. If you're a true fan, you're not going to sit there cursing, throwing popcorn at the players. They don't deserve that. They work hard, and you can tell they're tired, they're sweating, they're thirsty, they're hungry. We don't know what happened to them that day. We don't know their situation. Everyone has off days. Just the energy with the New York fans just goes down. You just feel the sorrow. It's not a good feeling. It's sadness that it's about the player. I've never seen anyone boo him. I just saw it I heard it on TV, but I think it for New Yorkers, we sense it right here. We sense it. It's a sadness. It's something that you just put your head down and keep quiet about. But we are sad. ela disse, né, Vitor, que essa questão do Julius Randle, né, e tal, ela viu algumas coisas na TV, né, ela não teve oportunidade de estar no ginásio. Ela disse que ela sente, sim, esse clima muito forte em cima do Randle quando as coisas não vão muito bem, né, e tal, e que muitas vezes é até um clima de descontentamento, né, e tal, que carrega muitas vezes quando acontece, as coisas não vão tão bem com o Randall, né? Então ela diz que é um mix, é o outro lado, né, daquele sentimento de euforia com que o Randall mostrou, e que o que vai acontecendo agora, sofrendo, as pessoas sentem muito desapontadas e tal, da forma como o Randall estava jogando, e que isso atrai uma série de coisas ruins, né? E ela disse que nunca chegou a presenciar alguém vaiando o Randall, só viu pela questão da TV, e que o Randall disse coisas que não deveria, e que já pediu desculpa, enfim, mas que ela disse, no conselho geral, assim, ela sente que muitas vezes o clima fica muito pesado, né, quando essas coisas assim acontecem, e que, assim, o público em Nova York não está da mesma forma, né, com o Randall. O público está um pouco dividido com relação a ele, né, e tal, e esses sentimentos afloram, principalmente nos jogos. Então, quando ele vai bem, aqueles que querem que o Randall vá bem e que são favoráveis torcem de uma forma infusiva, né, tá vendo, o Randall tá jogando bem, e aqueles que já não gostam mais do Randall e tal. Então,
isso acaba que meio criando um mix de sentimentos ali em quadra, mas que o senso comum, quando as coisas vão mal para o Randall, é descontentamento, né? Tanto daqueles que apoiam, quanto daqueles que não apoiam e tal. Que é basicamente o que ela sente em Nova York hoje. I still believe in Julius Randle yet. I still believe in Julius Randle. Ó, Bruninho também tá, ó, com a jersey. Julius Randle. Julius Randle. Ó. Oh, you're matching. Yeah, but my favorite player is RJ Barrett. RJ. I'm RJ Let's talk about RJ Barrett, Natalie. Let's talk. Vamos falar sobre RJ, Natalie? RJ, you know, when you see him in person, he has this face. I love his face. He just looks like, I don't care. I'm bored. He has a poker face. You can't tell. You push him, he won't do anything. He doesn't scream. He doesn't curse at players. You shove him, he falls down. He gets right back up, and he's gonna score a 3-pointer. This kid is a star. RJ, he's gonna lead us to the finals. You know, he's a rookie. I believe in him. He's just gonna get greater, and hopefully with the addition of Kem and hopefully Zion soon, they will be better than Clay and Curry. Barrett, Bruno, só pouquinho, ó. Barrett is the future all-star. I believe in this too. Pode falar, Bruninho. Toque, Bruno. ela falou, né, Vitor, que ela acha muito engraçada as caras e expressões que o Barrett faz, né? Ela disse que ele não esquenta muito com as coisas, né? Como se, tipo assim, se mesmo quando ele tá jogando mal, ele sabe que ele vai ser um jogador, vai ser uma estrela, alguma coisa assim. Então, ele não se preocupa muito, né? E tal. Muitas vezes isso, às vezes chega e pode irritar as pessoas, mas que ele não se importa, que ele é dessa forma, né, e tal, então as pessoas mexem com ele tá desse jeito, as pessoas provocam ele tá desse jeito e tal, como se ele já soubesse, né, de que ele vai ser alguém importante na liga, né, e tal, e ela disse que, por exemplo, o Barrett vai lá muitas vezes e pontua, faz as cestas e tal, e não liga muito, né, porque as pessoas às vezes falam dele, né, ou pelo menos não aparenta ligar, né, porque as pessoas falam dele, e que o fato dele poder reeditar essa dupla com o Zion, né, formar esse trio de Duke em Nova York é algo tão especial, né, que ela não vê a hora de que isso possa acontecer também. Quero saber dela, Bruno. Qual que é a opinião dela, então, agora falando sobre o Nicão, né, sobre o nosso New York Knicks, qual que é a opinião dela para essa temporada? O que ela acredita, né, Bruno? O Knicks vai para os playoffs, né, direto, né, em sexto lugar, até o sexto. O Knicks vai até os playoffs através do play-in ou tank? O que a Natalie acha, que ela espera, né, dessa temporada do New York Knicks para essa temporada? O que ela espera, Bruninho? Tá. He asked to you in the end of the season, what you believe will happen with the Knicks? What the real spot we in the final of the season we will get? For example, you believe in the playoffs? You believe all the playoffs? You believe in playing? What do you think about the end of the season? The Knicks will get, for example. Last year we had a great start. We had a great game. It's unfortunate we lost to the Hawks, because this year we're beating them like it's nothing. I believe in them, and I know they're gonna move up higher. I think either 6 or 7. I have a strong feeling that we're gonna make it into the playoffs. Hopefully, you know, Kem and Luka Samanic can help us get there. McBride has been showing great improvements. I like Sims. You know, hopefully Sims gets some more minutes. These rookies, they're
shooting 3-pointers. They're great. They're really showing effort on the court. And even without Derrick Rose, Kemba, Noel, these men they're fighting hard in the court. And, we beat the Spurs, okay? Maverick, Yeah, which is a great team too. I think they're strong, and they're showing effort, and I really think that we will make it to the finals. I'm a strong believer in them. yeah. Ela disse, o Vitor, que ela acredita que o Knicks pode chegar em sexto ou sétimo, né? Com a adição do Cam Reddish e, por exemplo, e às vezes dando mais oportunidade para o Lucas Samanic, pode ser que o Knicks agregue mais coisas, né, do que já vem tendo nos jogos. Ela disse que o Knicks vem sofrendo, por exemplo, né, sem o Derrick Rose, sem o Kemba, né, que ficaram, tipo assim, perderam jogos no Knicks por uma série de fatores, né, tanto protocolo de saúde quanto por lesões, enfim, e que eles estão fazendo muita falta para o Knicks, mas mesmo assim o Knicks, por exemplo, nesses dois últimos jogos, mostrou um poderio muito grande, né, mesmo tendo um jogador, por exemplo, o Alec Burks, que não é da posição, jogando lá e tal, e que isso mostra que o Knicks está no caminho certo, com algumas peças adicionais, né. O Knicks pode sim chegar, né? Ela acredita que o Knicks pode chegar nos playoffs. Ela falou de sexto e sétimo. Se chegar em sétimo, né? Agora é só adicionar no que ela disse, mas se chegar em sétimo é play-in, né? Então ela acredita que o Knicks pode chegar nos playoffs ou por play-in, mas ela acredita que o Knicks vai sim disputar algo na temporada regular e depois dos playoffs, né? E que pode sim brigar com várias equipes, né? E estando lá nos playoffs, dependendo das combinações que o Knicks vai ter, o Knicks pode ir longe, né? Estando completo, crescendo na competição, o Knicks pode chegar longe, sim, se as coisas caminharem bem para o Knicks, né? Jogadores, por exemplo, igual ela citou o Grimes, por exemplo, está apresentando um bom basquetebol, boa defesa, bons chutes e tal, e que esses jogadores podem sim ajudar o Knicks no contexto geral, né? Mais a adição de jogadores que o Knicks pretende e tal, pode trazer muitas coisas para o Knicks, né? Olha só quem chegou aqui, Natalie, na live. Olha que a gente estava brincando agora há pouco, Natalie. Pelicanos do Brasil. Zion no Nicão, Pelicans. Ó, João, toma aqui falando com a Natalie. Zion no Knicks. Fala aí, Natalie. Talk, Natalie. Zion no Knicks. I'm assuming that's your friend that you joke around with. Yeah. Pelicans fan. Wow, they are having a year. Come on, Zion isn't happy. So let's put him to a happy team. Let's make him happy. Let's alleviate his troubles. Ela disse, Vitor, que ela disse que é nítido. Ela disse que é nítido que o Zion. Ela disse que é nítido que o Zion não tá feliz nos Pelicans, né, e tal. E que o gift do João. Wow. O Pelicans. Gift for me. Como é que é? Become a Knicks, ó. Jersey, Zion, with me, Knicks. Williamson. It's a signal. Yeah. Pelicanos do Brasil. It's a signal. Zion with Knicks. He said his friend gave to him with this. He said it's a sign of this will happen in the future. Zion will come to the Knicks and make all us proud and happy. We'll see, and maybe he'll convert to a Knicks fan soon. Opportunities are in the air. These players are young, rookies. They have 10 plus, they have over 10 years ahead of them. Who knows? Maybe Zion's going to go to the Warriors or the Suns, But I know a lot of people want him on the Knicks. But
he's definitely going to be going around. So we'll see where he's going to be a star, and we'll see what's going to be in his career in the future. Oh, yeah, nice. It's fun because the people joke a lot about this. For A lot. example, yes, Shanil's joker saying, "Oh, why the people look him? Why the people, the Knicks fans should avoid him? He's a player of he's what we have or something like that." And the people say he's too big. He gets all the attention. So yes, yes, it's something Exactly. really fun. Explica para ela que o brasileiro é muito brincalhão. É muito brincalhão. Yeah, he said Brazilians have it's funny, it's strange, a little strange sense of humor. We joke a lot with the things, and but in the end of the all the it's just good vibe and good feelings, and we don't try to hurt anyone just for fun. And he say to explain to you, sometimes we joke a lot, but it's just for fun, and we have a lot of love. Yeah, of course. You guys have great intentions, but there are fans out there that wish they're serious. When during the Christmas games, there was a guy that came at the end of the game. He was exiting. He was a Hawks fan. He had like everything Hawks on, and he's recording himself. And then all these Knicks fans are pointing the middle finger at him, or saying, what? Get out of here, get out of our garden, go back to where you came from. And he was saying, oh, well, I gift my Christmas gift to you Knicks fans is that Trae Young was not in the game. If he was in the game, it wouldn't be a Merry Christmas to you. Oh, Back and forth with this guy, and I'm just like, guys, peace and love, come on, Christ was born this day, we're exchanging gifts, like we're being happy, this is a great game, this is great that we're here in the now, in the moment, we just saw a great game, like, come on. They take it so é, seriously. ela disse, né, Vitor, que que ela falou que é muito legal, né, que a gente tá falando, por exemplo, a respeito dos fãs brasileiros, né, da gente ser assim e tal. Ela disse que muitas vezes o que acontece, né, é que nem sempre a torcida é assim, é assim com o Knicks e tal, né, ela já presenciou algumas coisas no lugar, né, ela contou que naquele jogo específico, por exemplo, de Natal, né, que a torcida estava lá para assistir e tal, e tinha um torcedor do Hawks lá, que estava provocando ali, estava com a câmera também, filmando e tal, né? Que estava no Garden, que ninguém incomodava ele. Aí os torcedores do Knicks começaram a apontar o dedo do meio, a xingar o cara e tal, e que aí ele pegava e falava: vocês estão desejando Natal, essas coisas assim, porque o Trae Young não tá aqui. Se ele tivesse aqui, vocês estariam sofrendo aqui, chorando, esse tipo de coisa. E aí ela disse que os caras começaram a xingar o cara, enfim, né? E virou uma discussão de um lado e do outro, né? E disse que ela pensava assim, Futebol? ela pensou assim, gente, que isso, é Natal, né? Tá todo mundo aqui para assistir o jogo e tal, e curtir, vocês estão com isso, mais ou menos foi o que ela sentiu na hora, né? Ah, com certeza. Natalie, agora eu vou querer falar de assunto sério com você. Serious. Você é enfermeira, né? You are nurse, né? Ou seja, eu queria falar com você, Natalie, a respeito de como que tá em Nova York, né? A respeito do Covid, né? A nova variante, né? A Omicron, etc. Como que tá a situação atualmente em Nova York, já que a gente conversava, né? No direct, assim, até uns tempos atrás, que a coisa estava feia em Nova York. Como que está atualmente, né, Nova York em relação a Omicron, ao Covid, etc.? Yeah, he asked already, for example, nowadays in New York, what is the real situation? Because he said you're a nurse, and
and see the things closely. So you have something to say us, because we just watching this on TV and see what's happened, but it's not the same. And what your expectations about the season, for example, basketball, with this new situation, for example, Omicron, the COVID, and this kind of things. So a lot of people watch TV and they hear things on the media, or they will Google what's the percentage of, or like what's the infection rate in the area. Personally, what I have seen is it's bad. We would see about 900 to 1,000 people a day, and out of those 900 to 1,000, 500 would test positive for Omicron. We saw Omicron is higher than Delta, but the symptoms are less severe, especially if you're vaccinated and boosted. You might just feel like a sore throat, little cough, as compared to Delta, where a lot of people could experience severe shortness of breath, things like that. So me personally, I think the situation is bad, but a lot of New Yorkers, they're just sick and tired of the mask mandate. They're sick of hearing, get the vaccine, do this, do that, wear a mask. A lot of people can't even breathe in the mask. It's really tough for them. I think New Yorkers are just over it. It's pretty bad, but as a nurse, all I can do, there you go, mask up. It's it's hard. Everywhere you go, sometimes you'll forget a mask and you're in the store, or you just ran to the deli to get gas or something, and it's like, shoot, I don't have my mask, and there's a lot of people here. As a nurse, all I can do is educate people. Wash your hands, hand sanitizer, 20 seconds, guys. If you don't feel good, stay home, wear a mask, please. You're doing justice to not only yourself and your loved ones, but for everyone else in the world. You don't know what the person next to you have. They can be sick with cancer, anything. And if they catch it, their life can go downhill. So please stay safe, everyone. Ela disse, né, Vitor, que as coisas assim, muitas vezes aparecem na mídia, né, nos canais de televisão e tal, mostram tal complicado que as coisas estão, mas presencialmente é pior, né? Ela diz que as coisas estão muito complicadas mesmo, que a questão da Omicron, né, que ela tem uma capacidade de contaminação muito maior, mas que os sintomas não são tão severos quanto os da Delta, por exemplo, né, que é uma outra variante, enfim, mas que tem muitas pessoas que acabam sendo hospitalizadas e tal, né? Muitas pessoas, as pessoas estão sendo bombardeadas com notícias falsas, muitas vezes, ou com notícias desencontradas, o que atrapalha muito nesse processo, né, de educação das pessoas e tal, com relação ao vírus, enfim, né? E que todas essas questões, as pessoas também estão de saco cheio, né, da questão de usar máscara, ou não conseguem respirar usando máscara, ou esquecem de usar a máscara, então saem de casa, ou não acreditam na máscara. Então, dentro de todo esse contexto, né, o trabalho dela é tentar educar as pessoas, né, para que as pessoas possam realmente se proteger, né, porque é, assim, um vírus perigoso que causa dano à vida das pessoas, né, e tal, e mesmo que a pessoa não vá morrer, ou ela pode contaminar alguém próximo à família e tal, que vai trazer uma gravidade maior. Exatamente. Então, que dentro de todo esse contexto, né, ela avisa para as pessoas, para poder, ela dá conselhos para as pessoas poderem higienizar as mãos, né, e tal. Ela sabe que infelizmente não vai conseguir, né, porque tem pessoas que não estão vacinadas, pessoas que não aguentam mais, enfim, e que essa questão do vírus, né, durante todo o contexto, tanto das pessoas ficarem mais reclusas, e tudo isso faz com que seja muito difícil, né, a longo prazo a gente consiga
com que as pessoas tenham a consciência plena, porque muitas vezes as pessoas, além de estarem de saco cheio ou não acreditam, enfim, então que é sim um problema muito complicado agora para resolver exatamente por essas questões, né? Sim, com certeza. É complicado, é muito complicado esse tipo de coisa, né, cara? É um período complicado, na verdade, que todos estamos vivendo, né? Infelizmente. Mudando o assunto e saindo do serious, vamos para algo legal. Vamos falar aqui com a Natalie uma curiosidade. Natalie, o que você sabe, Natalie, sobre o Brasil? Do you know about Brazil? Né? O que se sabe, Natalie, sobre o Brasil? Fala para ela, Bruninho. Yeah, he wants to know if you know something about Brazil, if you heard something about uh, our country, for example, if you know something about us, about what we have in Brazil, or heard something about all the things, for example, you if you remember something, if you see something, or just you know something about Brazil. I know you guys have beautiful beaches and you have a Rio de Janeiro in there. I love city. So many years ago, I dated a Brazilian. Well, he spoke Portuguese. I know you speak Portuguese, and when I first met him, I'm like, "You don't speak Spanish?" He's like, "No." I'm like, "You speak Brazilian?" And he's like, "No, I speak Portuguese. What's Brazilian? We speak Portuguese." And I'm listening. I took Spanish for 5 years. So my Spanish, I can communicate like a little bit. Like I can understand more. So at my job, we have a lot of Spanish patients, and I'll quickly explain like what I'm doing, what the procedures are. So as someone that took Spanish and knows a little bit, it's useful. I have a friend that's she's Portuguese, and she picked up Spanish in a year. So I know that you guys can definitely pick up Spanish easily. Beautiful beaches. In New York, yesterday was like 19 degrees Celsius. So, and I know you guys, it's like 82 degrees, 87 degrees. I'm so jealous. I want to be on the beach right now. I want to be in shorts, but I'm bundled up. It's freezing in New York, icy conditions. Brazil is a place to be right now. ela disse, ô Vitor, que ela sabe que o Brasil tem praias muito bonitas, né? Citou até o exemplo Rio de Janeiro, né? E tal. Ela falou que ela há um tempo atrás namorou um brasileiro, né? E que ela Uau! A Brasília? Yeah. E ela vai disse começar que... a chover, Bruno. Desculpa te cortar. Vai começar a chover Knick Fan aqui, ó. She has boyfriend, guys. She has boyfriend, ok? Mas vai começar, ó. It's a rain, Brazilians. In Natalie now. Aí ela disse, né, o Vitor, que ela conversava com ele, né, a respeito da língua, né, e que ela achou engraçado, porque ela achava que a gente falava espanhol. Aí sim, ela conversando com ele, ela falou, então vocês não falam espanhol, vocês falam brasileiro? Aí diz ele que, ela falando que ele falou assim, não, essa língua nem existe, a gente fala português, né, e tal. E ela achou muito engraçado, né, a gente falar português e tal, porque assim, ela não sabia a questão da similaridade da língua, ela disse que sabe que a gente entende as coisas em espanhol, né, e que ela fez espanhol durante 5 anos, o que deu condição dela, até no trabalho dela, ela poder se comunicar com as pessoas, dizer os procedimentos corretos em espanhol, enfim, e que ela conversa com as pessoas, ela conheceu uma colega também que é portuguesa, né, e tal, então ela vê que tem diferença nessa questão das línguas. Ela disse que estava fazendo um frio danado esses dias em Nova York, e que ela disse que estar no Brasil agora seria o cenário ideal para ela, né, principalmente de preferência uma praia. Ah, legal. Falando nisso, Natalie, ó, daqui, ó, de repente 1 ano, 1 year, I'm Victor Hatiba.
Bruno Gonçalves, and so many guys in Brazil, huh? Come to New York, Brazilians in the Madison Square Garden. I want to see you. I want to see you in the Madison Square Garden, girl. He said in 2023, we will join to visit New York with a lot of Knick fans Brazil. And yeah, he said he wants to meet you face to face, present his family to you, and all the people. He said it will be an amazing experience to visit New York, meet you face to face, and maybe see a game in the Garden too, and maybe you visit Brazil too in the future. That would be great. Guys, come on down, everyone that can make it. At least once. You guys got to see a Knicks game. It's life changing. It's great. It's a great experience. Hopefully the situation when COVID gets better, and then we can all, meet up at the Garden, take a group photo. I remember watching the live with Anthony, and he said, "Let him know when you guys are there, and we'll all take a picture on the court." So I'm holding him for that. So definitely would love a picture, all of us. É, ela disse que ela espera muito sim que isso possa acontecer, né? Ela até citou agora mesmo que ela assistiu a live com o Anthony e que ele disse, né? Todo mundo tirava uma foto na quadra e que ela espera se juntar assim, todos nós tá lá em quadra, por exemplo, tirar essa foto e poder acompanhar os Knicks, que ela disse que é uma experiência única, né? E que ela espera sim tá lá e a gente poder. Ela só tá preocupada com essa questão da Covid, né? Agora e tal, mas ela espera que nesse período tudo se resolva para que isso possa acontecer sim. Vai passar. Fala para ela, vai passar. Tá. Yeah, he said, he hopefully said the COVID finish this year, everything, and in the future, in the 2023. Yeah, I hope. everything's going well. Mas, ó, Natalie, ó, você, you, Anthony, Jordi, né? Make Knicks great again. And so many people's groups, pages, channels, né? From New York. I really, really wanna see you. Really, really. It's so exciting for see you guys. Eu tô muito, muito, muito animado. Eu, o Bruno, né? E todos que estão assim, que estão querendo se planejar, né? Para ir para Nova York ano que vem. Nós estamos muito animados. So excited, né? To come from New York. Do you know, believe this? Estamos ó, muito animados, né, Bruninho? Fala para ela. Yeah, he said he you don't know how excited he already in the situation. For example, to visit, he anxious to visit New York, to see everyone, to see you, see Anthony, cheer for the Knicks there. He said it will be something forever in his life. Will be something so special. So he excited about this. Yeah, and hopefully we see the Bing Bong guy, right? Remember Bing Bong? Yeah. Ela disse que sim, que acha que seria muito legal tudo isso acontecer, né? E que ela espera que a gente encontre o Bing Bong, né? Bing Bong. Bing Bong. I talk with Jordi. Jordi is so cool. Bruno was translator in this live too. Wow. Yeah, was a very nice life. Yeah, and he's a great guy. When I saw, I thought he's a different guy when I imagined, but he's a really really nice guy. He's a very good person. And someone really good to talk. Was a fun night and was a fun life too.
Oh, yeah. It's funny because when you come to New York, every New Yorker says something, something, something. They end it off with bing bong. Oh, you missed the bus. Bing bong. Everywhere you go, all you hear is bing bong in New York. Ela disse que é engraçado tudo que acontece, porque se alguém perde o ônibus, alguém fala bing bong, se alguma coisa acontece, a pessoa fala bing bong, então diz que ela diz que é um caso agora, tipo assim, que é uma febre agora, provavelmente pode ser algo que seja momentâneo, né, mas que ela diz que é uma febre agora. Uma febre. E uma curiosidade, Natalie, por exemplo, o pessoal do MSD, como é que é esse pessoal todo, assim, o Clyde, se você já conheceu o Clyde Fraser, né, pessoalmente, o Alan, né, o Wally, Rebecca, todo esse pessoal, assim, você já chegou a conhecer, né, você teve, né, essa oportunidade, e como é que eles são, assim, ao vivo, caso você já tenha tido essa oportunidade? Yeah, he asked if you had the opportunity to meet face to face or see, for example, talk with the guys on MSG, for example, the Becca Harlow, Bill Pito, Alan, Wallace Zerbiak. If you had this opportunity to meet them and talk with Clyde, for example, if you have this opportunity. So when I came to a preseason game with the Pistons, I was able to see Rebecca Harlow. They have like a glass room where she tapes like before they start. I was able to see her maybe like 3 feet away. I made interaction with Spike Lee. He was sitting down. I'm like, Spike, and he waved at me last year. So that was Wow. Spike Lee. Yeah, awesome. And Clyde. So I haven't met Clyde. However, I went to his restaurant before it closed down during the pandemic, and I got a chance to speak with his wife. His wife, she was running the restaurant, and very good hospitality. It's a very good restaurant, and they have a half a court in the restaurant, but it's like for private parties. His wife was walking around to everyone like, "Hi, how are you doing? Hope you're enjoying yourself." So I met the wife, and she's great. They ran a really good restaurant. So unfortunate it closed in the pandemic, but yeah. Yeah, that's sad. Ela falou, né, o Victor, que ela teve a oportunidade de estar próximo da Rebecca Harlow, né? Estava muito próximo dela e tal, e disse que ela estava num espaço lá de vidro que separa, né? As pessoas que estão na quadra, enfim, e tal, jogadores e tudo. E diz ela que ela até viu o Spike Lee, né? E meio que interagiu um pouco com ele, né? Mandou. Ela disse oi para ele, ela falou que estava assim, hello, né? E disse respeito. Cumprimentou o Spike Lee, ele meio que respondeu de volta para ela, foi bastante legal, né? E ela falou que teve a oportunidade de encontrar, de visitar o restaurante, né, da esposa do Clyde, e que ela disse que lá tem um quarto assim pequeno, né, e tal, que eles fazem algumas festas particulares e tal, ou alugam para o pessoal fazer, né, festas assim e tal. E diz que diz que ela chegou lá no restaurante, conversou com a mulher do Clyde, diz que é uma pessoa muito hospitaleira, né, que recebe todo mundo muito bem e tal, e que infelizmente, né, por causa da pandemia, acabou fechando o restaurante e tal, né, mas diz ela que foi muito legal essa interação e tal, ela teve a oportunidade de conhecer também a mulher do Clyde, né, e falar um pouco, diz que ela é uma pessoa muito legal também e tal, e diz que ela teve essa oportunidade de estar próximo dessas pessoas em Nova York também, né? Caraca, hein? Caramba, cara, muita coisa. Olha, eu tive no começo lá mãe do Randall, né? Como é que é? Mommy's Randall, share my histories, but Randall's mother. I talk with mommy Randall. Really?
Really. How Caroline Kyles e super cool, very cool Caroline Kyles, né? It's a great person. I talked with her a few months, but I como é que fala, Bruno? Dela começou a parar de falar, daí como é que é? She stopped talking with me, but I great person, I loved talking with her, né? A few months. Então foi very cool. Yeah, he said he don't know how is being the situation, for example, to talk with many people there, but he said he in the first of the channel he talked with Handel's mother. He said she's a great person. She helped him a lot with this idea of the channel, but just with the good words and said good things for him. And he said that he's a kind he's a lovely person, and he enjoyed the time he talked with her. And after all this, I don't know if it's because a random situation or something like that, she stopped to talk, but he said he understands all the situation, but he was the closely person near of the for example in this environment he talked it, so was really good moments talk with her he had. It's very nice, and that's great that she gave him some tips, inspiration. That's very nice. Ela disse que foi muito legal, né, Vitor? E ela ter te dado essa possibilidade, né? E ter conversado com você e ter tido esses momentos com você. Com certeza. E quando você vem para o Brasil, Natalie? Quando você vem visitar o Brasil? Yeah, he asked if you intend to visit Brazil soon, when you if you intend to visit the next year or another time. So my passport just expired. I have to renew my passport. That's first. I would love to go to Brazil. I need a vacation. I need to be on the beach. I want to see the culture. I want to experience the food, the nightlife, everything. Of course, when it's safe to do so. I don't know the situation with COVID in Brazil, but I do wear my mask and wash my hands, of course. I try to keep safe, but I would love to visit, listen, tropics. Better than icy cold conditions here. Yes, it's fun because Brazilians sometimes they have all this kind of things. For example, they have sun, they have is a tropical country, but sometimes the Brazilian wants to visit the cold places, see the snow, so it's fun. Yeah, it's fun. Tava explicando para ela, Vitor, que é engraçado porque ela falou que quer visitar, assim, ela sonha muito em visitar o Brasil, né, e tal. Ela quer vir, né, ela tá com problema com relação ao passaporte dela e tal, para resolver, mas que ela pretende ir sim, que ela vai ver essas questões, né, diz ela que se cuida bastante, né, usa máscaras sim. E preocupa com essa questão da higiene e tal, e que ela pretende ir, diz ela que é melhor do que ela encontra, né? Tá no frio, na neve e tal. Aí eu peguei e falei para ela, né? Falei assim, que é engraçado, porque os brasileiros, por terem isso já, por já ficar dessa forma, né? E que o brasileiro, muitas vezes, quer viajar, sair daqui do calor e tal, para poder visitar lugares frios, onde tem neve, para poder ver a neve, enfim. Eu falei para ela que é engraçado essa visão de mundo, né? Porque ela imagina uma coisa, aí foi aí que ela brincou, né? Que ela fez o sinal. Foi o mesmo sinal que o Randall fez, né? Sim. Come to Brazil, Natalie. Come to Brazil. Come now. Vamos, let's go. I wish. Soon, one day. Ó, tem o direito de resposta, Bruno, aqui, ó, porque o pessoal sabe que eu faço as lives, né? Que eu até faço junto contigo aqui. Até tive a oportunidade aqui do Marcos fazer a brincadeira. Eu quero poder responder a brincadeira, lógico. O motivo, né? Inclusive, assim que eu chamo o Bruno para fazer as lives comigo ou qualquer outra pessoa,
Por mais que eu seja uma pessoa extremamente extrovertida, eu tenho uma dificuldade, né, para falar em público em inglês. Eu tenho uma extrema dificuldade. Eu já fui tímido, por incrível que pareça, já fui tímido lá atrás, certo? Já fui tímido. Mas, no inglês, quando eu tenho que falar em público, trava, eu esqueço, né? É uma coisa a ser trabalhada aqui no Vitão, né? Todos nós temos qualidades e defeitos. Esse é um defeito meu, que eu espero, lógico, corrigir, né? Mas só explicando para o pessoal entender o porquê das lives internacionais, eu faço junto com um tradutor, né? Um translator. É por esse motivo que eu faço. É uma coisa a ser trabalhada. Todos nós nessa vida estamos aqui para evoluir, né? E eu sou mais uma delas. E espero conseguir evoluir a ponto de eu vencer esse problema. Não, mas com certeza vai. Isso é um processo, né, cara? Só para saber por que eu falei, né? Yeah, he explained to you because the guy comment there said he needs to improve his English, and he said he will is something he will fix, but he said that he don't worry, he just will work on that. And he's explained why he have a translator guy here, someone to translate, because he knows he needs to improve. But I explained to him too, it's something normal. I don't see nothing different on that. It's something. So we asked it to explain to you, but I think you know too. It's something I think he don't need to worry about that. Yeah, no, I understand you, Victor. I think your English is very good. Even when we speak on Instagram, I understand you. Of course, I understand what you're trying to say if you're not able to express it as well. So honestly, your English is very good. You're putting in effort, and that's really good. Some people don't even want to put in the effort. Some people live in this country don't want to put in the effort, and No. no, you're great. Like I understand. Ela disse, Vitor, que ela entende perfeitamente, né? E muitas vezes que ela conversa com você, ela acha que seu inglês é bom, porque você conversa com ela. Conversamos direto. Você entende, tipo assim, que ela entende o que você está dizendo, né? Muitas vezes. Sim. E tal. E ou o que você está tentando dizer, então, para ela a comunicação com você não é um problema, né, e tal, ela acha que é bom, e ela diz assim, que o seu esforço de aprender, muitas vezes, ela falou assim, que tem gente nos Estados Unidos mesmo, que vive lá e fala, mas que não se esforça tanto para aprender a língua e tal, que você está tentando se comunicar com todo mundo e tal, e seu esforço já mostra tipo assim, que vai bem, você não precisa se preocupar com isso. Thank you so much, Nath. Natalie, thanks so much. Quase 2 horas de live, hein, Natalie? Rendeu nossa live, hein, Natalie? Fala para ela. Yeah, he said he enjoyed all night. He said it was a pleasure talk with you. He said was a nice live. He hopefully intend to repeat this in the future. He said it was great, and say thank you to you. And if you have something to say back, is your time. Wait, Bruno, eu ainda vou falar mais aí. Eu falei só um detalhe, mas para você encerrar, tinha que comentar uma coisa aí, né? Senão vai encerrar a live, eu não vou conseguir. Tá. Desculpa então, cara. Eu achei que você estava encerrando, foi mal. Don't worry. Não tem problema, querido. Não tem problema, não. Hein, Natalie? Tá. Vou falar desse traduz para ela agora. Então, vamos fazer essa parte, esse trecho aí. Natalie, quero muito agradecer, né? Thank you so much, né? Agradecer a sua presença aqui no canal Knick Fans Brasil. Você foi a primeira pessoa dos Estados Unidos a fazer live com a gente dentro do Madison Square Garden, né? Você foi a primeira pessoa, na verdade foi a primeira pessoa, né, Bruno? Foi até antes, né, de brasileiro, foi contando brasileiro, americano, foi a primeira pessoa no canal Knick Fans Brasil a fazer uma live, foi rapidinha naquele dia,
mas foi a primeira. Depois nós tivemos a live no Natal, né, no Christmas Day, nós tivemos uma live. E hoje, uma special live, né? Uma live especial com a Natalie, para nós brasileiros sabermos mais sobre ela, né? Sobre a Natalie, sobre o que ela pensa sobre o New York Knicks, né? Saber um pouco mais sobre essa questão, né, da pandemia, né, lá em Nova York. A gente pode saber de várias coisas, falar sobre o Brasil, nossa excursão para Nova York, né? Tanta coisa, né, Bruno, que foi muito bacana aqui com a Natalie. E antes de encerrar esse trecho, quero comentar para você falar para ela, além disso, né, que eu espero que a gente possa ter a oportunidade de fazer várias lives, né, com a Natalie no Madison Square Garden ainda, porque, cara, é muito divertido fazer live. So funny, very cool, né? Lives com a Natalie no Madison Square Garden. Muito legal. Thank you so much, Natalie. Obrigado de coração, né, por ter aceitado o convite, ter feito essa live aí de quase 2 horas, 2 hours, né? Quase 2 horas de live aqui com a gente. Muito obrigado. Yeah, Natalie. First of all, he plus more things in the last thing I said was my bad because I say to you I finished it, but he said that he loves to say was a great experience. He intends to repeat this with you and intend to repeat the things in the garden too, because he said you were the first one here to show for everyone here in Brazil the vibe inside the garden, what happened there. So for us is really 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 special thing to see the garden, follow the things there. So it was something really great for us. And yeah, he loved the time he saw you and you there. He kind of said you are showed to us how special the garden is and how amazing the New York fans are. So he just say thank you for what you're doing for us, and he intend to repeat this in the future for sure, and say thank you again. Thank you so much, Victor. Thank you, Knicks Fans Brazil. Time flies by so quick when you're having fun. It's been a pleasure, guys. It's been a great 2 hours. I had a 12-hour work schedule, so this is like my de-escalation, like fun. I really appreciate everyone that came. I love doing this live for you guys. You guys, thank you for the positive comments. You guys are great. I love answering questions, and next game I go, I would love to show the garden again. If we make it to the playoffs, I'll start saving up, and so I can show the fans, the garden and the vibes during the playoffs. So that'd be great. But before we go, I said I had a little surprise for Victor. So Bruno, I'm gonna have you translate everything, and then I'll show you my surprise. Opa. Ela disse, né, Vitor, que sim, é muito legal, né? Ela espera estar nessa situação várias vezes. Ela gostou muito da live, né? E tal. Ela disse que também que ela pretende, né? É engraçado quando eu falo pretende, porque pretende em inglês é o contrário, né? Não sei se ela vai entender dessa forma, mas porque tem a diferença. Don't worry, Bruno, don't worry. Mas aí ela disse que ela pretende fazer outras lives, sim, principalmente quando o Knicks tiver, por exemplo, disputando playoffs e tal, né? Que a gente vai ver realmente como é que as coisas fluem, como é que as coisas saem no Garden, né? E que vai ser muito, muito especial pra gente, né? Eu tinha falado pra ela também, tinha pedido desculpa, porque foi minha culpa lá, né? Que eu já tava encerrando tudo. E ela falou, né, que espera, assim, que isso tudo possa
que ela possa mostrar isso para a gente, né? Ela disse que participar dessa live foi algo muito bom para ela também, porque ela trabalha demais, né? E que essa live foi Sim. mais ou menos no período de diversão dela e tal. Então, ela disse que o tempo voa quando a gente está se divertindo, que ela se divertiu bastante aqui, né? E é isso tudo, cara. Ah, quero fazer um último pedido para ela depois do que ela comentou, né? Que ela falou da questão da surpresa e tal. Você já sabe, né, Bruno? Toda live a gente faz a mesma coisa. Então você sabe o que acontece no final, né, Bruninho? Você quer que Comenta com ela ela que fale? tem um último pedido meu antes de encerrar a live também. Yeah, he wants to ask you to do something for him. If you can say something for him. Você quer falar agora, Victor? Ó, Pode I ir. won't talk about, from us. Fala, Knick Fans! You can speak for us! You want me to say that? Yeah. He wants to if you can say this in Portuguese, because when he invites someone here, he asked for the people, and he will do a video after with all the people visit the channel, say this, and he wants to, if you can, of course, if you can say this. Okay. Fala, Nikki fans. Fala, Brazil. I'm so sorry, my accent. I wish I No, could. was great. Was great. Great. I love it. I tried. No, very cool. Agora I am curious. What surprise? I am curious. About a week ago or two, me and Victor had a really deep conversation, and he told me the reason he started Knicks Fans Brazil. He told me about his beautiful mother. He showed me pictures, and his story is really inspirational. He was close to his mother, his family. She's so beautiful, and she looks so young, and she looks so happy. And I know she loved you so much, and she's so proud of you, of everything. You have a family, you have a beautiful daughter. You're bringing on the legacy of your mother. She would be proud of you. And Victor told me how he felt, and that Knicks Fans Brazil is his way of coping with stress and other emotions he may have. And Victor posts a lot of amazing pictures, information, and sometimes when it's crazy in my job, I'll message Victor and we'll talk about Knicks, or I'll ask him how his day is going, and it just makes me feel better. He's a very special person in my life. I'm so glad. I don't know how you found me, but there's a reason, we connected. And I'm really grateful for Knicks Fans Brazil and for you guys. You too, Bruno. Thank you for translating. Oh, thank you. Visit us. Say thanks. It's so special this life for us too, and was amazing. I will translate for the people what you said, but we appreciate so much. So I'm sorry to add on. So I was having a discussion with Victor. I know he's very fancy with all his jerseys and his everything he has. So he told me his favorite player was Emmanuel Quickly. I love Quickly, but however, his jerseys are hard to find. There's like jersey shortage, everything. Victor did tell me how expensive jerseys are in Brazil. So, Victor is a very special person to me, and I know he deserves this and so much happiness and success and recognition by the Knicks and the organization. I went down to Madison Square Garden, and I got him from the garden. Oh. Whoa. Madison Square Garden. I know you love Barrett. They did not have Quickly, and these sold out so quick.
Oh, Barrett. Look, Barrett here. Barrett happy aqui, ó. Happy. Barrett happy. Anniversary jersey, and they only had maybe 1 or 2 left, and I found a large, and I'm like, this is meant to be. This is a sign. You know, you deserve it, straight from the garden, and thank you for being in my life. And this is, you know, something I wanted to do. This gift comes from the heart, and thank you so much for having me alive. And being my friend. This is so great. I will say. You are special for me too. You know. Ô, Vitor, você sabe o que acabou de acontecer aqui? Fala para todo mundo. Você ganhou a camisa do Barrett lá do. Oh, Barrett's so happy aqui, here. Whoa, take it, give me. Hey, coming straight from the garden, so maybe he was able to touch it. Yeah, maybe you take it and he signs it next year. Ela falou que depois, tipo assim, talvez você vem visitar o Knicks, né? Vai lá visitar o Knicks e talvez o Bert assina para você, enfim, né, o Quickley também. Diz ela que não é fácil, né? A edição que ela comprou lá no Garden, talvez estão muito poucas e que ela conseguiu encontrar lá, né? Ela tava falando que, tipo assim, muitas vezes, né? Você contou a história da sua família para ela, a história da sua mãe. Minha mãe aqui, ó. Para ela. Uhum. Deixa eu até colocar aqui pro pessoal. Vou trocar com a Natalie por alguns segundos. Sei que vocês estão adorando ver a Natalie, né? Mas essa aqui é minha mãe, galera. Sister, not his mom, his sister. Aqui, oh, yeah. Essa aqui era minha mãe, pessoal. Ela minha mãe, que... aliás, pessoal, só deixa eu comentar, Bruno. Para mim, uma semana até complicada, né, galera? Porque... deixa eu dar um zoom aqui. Porque, eu, por exemplo, dia 16, né, de janeiro, seria agora, nessa semana, agora no domingo. Que estranho. Peraí, só um pouquinho, gente. Então, o zoom aqui tá dando problema, acho que é porque eu foquei algo muito próximo aqui. Mas, enfim, dia 16 seria o aniversário de 70 anos, né? Da minha mãe agora nesse próximo domingo, assim. Então, imaginem, né, para vocês como é complicado para mim, né? Tipo, essa pessoa aqui, ó, galera, foi a pessoa que motivou minha vida, galera. Que era tudo para mim, pessoal. Era tudo. E, infelizmente, em 2019, né, perdi ela. E quem sabe da minha história, sabe o quanto eu era amigo, quanto que ela era minha amiga, etc, né? Então, quem acompanha a minha vida sabe. Então, eu entrei em depressão, realmente entrei em depressão quando ela morreu. E foi muito difícil, né? Eu tenho a minha mulher, tenho a Isabel, né, minha filha, né? Tem, né, vários motivos aí para seguir minha empresa, agora o canal Knick... Daí veio o canal Knick Fans Brasil, né? Que surgiu dentre várias inspirações, a mãe do Randall, né? O Anthony, né? O próprio basquete, o Knicks. Cara, quando eu falo para as pessoas por que eu amo tanto o Knicks, talvez as pessoas não entendam, mas o Knicks me ajudou a fazer suporte para estar hoje, tipo, numa outra direção, né? E a Natalie, eu conversei com ela até sobre isso. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso, né? Então, para mim, até essa semana é um pouquinho difícil, sabe, pessoal? Porque é a semana que minha mãe faria aniversário no domingo agora. E é incrível quanto esse canal, quanto esse projeto tá me trazendo de pessoas bacanas na minha vida. Cara, o Bruno já sabe aí, já tá cansado já de saber, né, o Bruno, que também, ó, Natalie, Bruno, very special for me too, sabe? Então, basquete me trouxe a Natalie, o Bruno, o Krishna, né? Muita gente. Eu não quero ficar citando nomes porque é muita gente. É muita gente. Eu tive a oportunidade de ser marcado pelo New York Knicks, de conversar com o apresentador de televisão, de trocar ideia com o maior canal do mundo do Knicks, né? Fazer live com uma porrada de gente conhecida. E o canal não tem nenhum ano, pessoal. Então, imagina para mim o quanto é especial. E quanto é legal você ver uma pessoa igual a Natalie, né, falando para mim o que ela falou, né, pessoal? Desculpa, Bruno, até te cortar, mas eu realmente tinha que fazer esse comentário, porque realmente é muito especial para mim. Quem não entende, às vezes, o Knick Fans Brasil, talvez entenda com o passar do tempo e vai ver que é um projeto, cara, que além de a gente tentar fazer algo diferente, né, e somos em vários, não sou só eu.
temos o Bruno, temos o Rodrigo, temos o Krishna, temos o Pietro, temos vários que estão aqui. E porque realmente é feito, ó, com o coração, né? Enfim, eu acabei falando demais. Mas é isso, né, Vida? Até complementa um pouco do que ela estava dizendo, né? Porque ela disse que sabe da sua história, né? Com a sua mãe. Ela até estava comentando que sua mãe parece sua irmã, né? My sister. E aí ela comentou, né, que foi, tipo assim, que aí você conta das histórias e é algo que mexe com ela também, né? Muitas vezes ela trabalha em hospitais ou nessas condições, assim, que ela vê percas e que ela está em dias de trabalhos difíceis, né? Ela disse Sim. que nem sabe como é que você encontrou ela, mas ela acredita que tudo tem um O motivo. Knicks foi um uma post razão. que eu comecei a falar com pessoas que o Knicks marcou para a gente colocar fotos. Não, sim, não, mas ela falou, Vitor, no contexto seguinte, no contexto geral, porque poderia ter sido qualquer outra pessoa e Lógico. você conversar com ela. Então, diz que ela não. Tipo assim, diz que tu tem um propósito, né? E que Concordo, talvez I algo agree. maior do que isso, e que você ter falado com ela e tudo começado, essa relação bonita que vem crescendo, né? Ela sendo essa pessoa também que está do lado de lá, certo? Dos nossos olhos também, para todo mundo, né? Então, de todo esse contexto, é algo muito, muito especial, né, Vitor? E que ela também tem a agradecer, né? Explicou tudo que ela podia, tal, tá aqui até essa hora também, né, com a gente. E é algo especial, né? Enfim, é isso. Natalie, eu não tenho nem palavras, né, para falar para você. Não tenho. Só tenho, ó, agradecer a Deus, né, por me trazer tantas pessoas bacanas na minha vida, né? Estou com 2 delas nessa live. O Bruninho aqui, ó, eu não considero só uma pessoa que faz live comigo. Eu te considero um amigo, de verdade. Valeu, cara. De verdade. E a Natalie, mesma coisa, the same, né? Uma person very special for me. Então, Knick Fans Brasil é um projeto especial por isso, né? É feito por pessoas, para pessoas, né? Sobre um time que nos une, né? O New York Knicks, para a gente conversar sobre basquete. Muitas vezes a gente até fala de outras franquias, outras situações. Mas eu só tenho a agradecer a vocês, cara, porque o Knick Fans Brasil me proporciona momentos igual esse de hoje. Que, cara, não tem o que falar. Natalie, I so happy. I stay so happy here. Né? Tô muito feliz, muito feliz. E obrigado de coração por essa live aqui, ó, que com certeza vai ficar registrada no canal Knick Fans Brasil. Obrigado, Natalie. He said for finishing everything, he said is just he say again to you, thank you, and it means a lot. Everything you said, what you done for the Knicks Fans Brazil, and he said the Knicks too give all the things to us, so it's really special. And he just want to finish this with a thank you, Natalie, and it was great, and thank you for everything. Thank you guys for having me. This was a highlight of my day, and great fans you guys have. Thank you guys for staying almost 2.5 hours. You guys are amazing. Keep watching Knicks. Come on, let's go. We're going to the finals. Keep supporting Knicks Fans Brazil. Victor, Bruno, his wonderful team. Careless Home, you guys rock. Everyone, you guys are all so special, and you guys make up Knicks Fans Brazil, and keep pushing it, and one day you guys will blow up and everyone will want to be a part of it, and yeah you guys will be so famous. You'll be like Natalie, Anthony, who? Hein, Bruno? Só deixa eu dar um oi aqui pro Wilson também, né? Aproveitar os coraçãozinhos aqui do Carol's Home. Wilson, você também, ó, não vou esquecer de você não aqui, tá, queridão? Você sabe, ó, que você também, ó, mora no fundo do coração do Vitão, Wilson. Você sabe, ó. E ainda espero que tanto a Isabel, né, minha filhinha aqui, ó,
conheça a Karina aqui, ó, a Isabel. A Isabel, que ainda que eu quero que, ó, Isabel, espero que veja você também, Natalie. Ó, aqui, ó, Funko da Isabel. Yeah, his daughter. Oh, that's cute. They made a little pop of her. That's really cute. Thank you, Natalie. E, ó, thank you, Carol is home também, né? Thank you to Carol is home. Wilson, my friend too. You're special too. Complementa aí, Bruninho, para não atrapalhar. Desculpa. Não, tranquilo. Não, ela até tinha falado, né, a respeito da sua filha também, né, que é algo, Isabel. É algo bacana, né? Da minha parte, para encerrar, Vitor, eu queria agradecer a todo mundo que está até agora, né, que está acompanhando aí. Muita e tal, gente, cara. E que nessas 2 horas, né, eu sei que não é fácil o pessoal ficar assistindo e tal, vai assistir depois, enfim, né, mas que eu queria agradecer a todo mundo, dizer também que, tipo assim, muitas vezes eu tento ajudar aqui e tentar dar o meu melhor aqui, né, mas que é por isso, para o canal, para as pessoas também, né, e tal, e ter essa oportunidade de traduzir para todo mundo, para a Nata e para você e tal, é algo bom para mim também e tal, e que bom também, né, que essas percas que no caso, por exemplo, você falou de sua mãe e tal, essas coisas assim que acontecem na vida da gente, né, muitas vezes assim, a gente transforma em algo bom e tal, e para finalizar é isso. O que eu espero que, ó, minha mãe lá no céu esteja orgulhosa de mim aqui, ó. É isso que eu espero. Isso que eu espero de verdade. E você sabe, cara, you are a GOAT, Bruno. You are a GOAT translator in lives of the world, Bruno. Obrigado. Eu que agradeço, né, meu querido? Natalie, quer dizer alguma última coisa para o pessoal antes de encerrar? He asked if you want to say something, the last one, or is your time. You have this. If you want to say something, it's okay. If you guys aren't following Knicks Fans Brazil, you better be following Knicks Fans Brazil, or else. Natalie is the Knick Fans Brazil, guys. Tell your friends, tell your neighbors, tell your teachers, tell your pets, everyone go follow Knicks Fans Brazil. Ela disse que tiver a oportunidade agora, todo mundo mandar pro vizinho, pro amigo e tal, né? Para todo mundo a respeito do curtir, escrever, se inscrever no canal e tal, e tudo para apoiar, né? O canal e o Vitor também, né? E o Knicks principalmente. Go Knicks, go, Natalie. Go Knicks, go, né? Thank you so much, Natalie. Thank you so much, Bruno. Thank you so much, Natalie. Ó, I loved this live. Eu amei essa live. Eu amei. Foi muito legal. Obrigado a todos, né? Thank you all the people, né? Thank you all the people see this live, answers, né? Questions, né? In this live. Oh, viu? I stay nervous and talking English. Oh, my God. Okay. We understand you. Everyone is excited with all the questions, and we try to answer as many as we can. Ela disse que é normal, Vitor, que tá todo mundo nervoso, com vontade de responder as questões assim, né? E que é complicado mesmo, mas que tá ok, todo mundo entendeu, e o interessante é a gente conseguir se comunicar. Foi um show. It's a show time, this life. Aqui, ó, comentário do Guilherme Ribeiro. Thanks for the life, Natalie. It was great. Ó, everybody likes this. I tenho certeza disso. Todo mundo, everybody likes Natalie. Love you guys. Thank you again. It was great. Beleza, meus queridos. Enfim, pessoal, muito obrigado aí para todos aí que assistiram a gente, né? Quem não assistiu, né? Quem pegou no final, depois assiste desde o início, que foi uma live muito legal com a Natalie. Assistam, deixa o like, né? Pra gente. E nos vemos na sequência, né, Knick Fans? Thank you, Bruno. Thank you, Natalie.
See you later, guys. See you later. Bye, guys. Bye.